Olá pessoal, começando mais um Bera Boa na área. Eu sou Adriano Gonçalves aqui do Mask Beer. Estamos aqui hoje recebendo a Joy Cervejaria. O Diego, prazer estar com você, obrigado mesmo. Imagina, valeu aí. Vamos conhecer tudo da Joy, né, o que eles estão produzindo, o que eles estão pensando em fazer pra frente, como começaram, né? Vamos descobrir tudo da Joy. Mas continue acompanhando a gente sempre no canal aqui, sempre tem conversa com a cervejaria que tá sempre engatando aqui na Mask, tá bom? Então segue a gente aqui. Diego, conta pra gente aí como é que nasceu a Joy, né? Quem que faz parte da Joy, como é que vocês estão organizados aí? Conta pra gente um pouco da história. Isso aí. Então a Joy ela foi fundada em 2018, né? Hoje, atualmente, nós somos em 3 sócios. Na época eram 2, eu e o Everton. Então a gente é cervejeiro caseiro desde 2012, 2013. Né? Acabamos se cruzando aí, moramos no mesmo bairro e começamos a fazer algumas cervejas juntos desde então. Então passamos por muito tempo por Acerba, conhecemos muita gente e tal. Sim. E aí cada um tinha o seu caminho, né? Eu trabalhava com tecnologia, área de TI, o Everton trabalhava com financeiro e tal. E aí teve uma época que acabou meio que por coincidência, assim, a gente... Putz, eu fui mandado embora do meu emprego, o Everton também, na mesma semana, assim, sabe? E a gente já tinha uma ideia de criar um projeto, alguma coisa e tal. A gente acabou fazendo uma viagem que já estava marcada para fora. Né? Então a gente foi lá para os Estados Unidos, visitou várias cervejarias, já para pegar algumas ideias, algumas coisas também. E trouxe essa ideia para cá para a gente fundar a Joy. Fundamos a Joy, a gente começou em 2018, a gente era cigano lá na Bastards, né? Então a gente não tinha fábrica própria, mas a gente já tinha um projeto para abrir a fábrica nossa, né? Então a gente começou como cigano por um tempo ali, para já criar a marca e já ir conhecendo o mercado, e até a gente conseguir abrir o nosso espaço, né? Então a gente demorou esse 1 ano aí para abrir a nossa cervejaria, né? Hoje a gente tem 3 anos que a gente fala, né? Pelo menos nas festas que a gente faz, mas ela já tem 4 anos de marca, 3 anos de fábrica em si, né? E aí a gente criou a Joy e justamente para trazer esse espírito de homebrew, né? De cerveja caseira, de cerveja experimental, high gravity, cerveja lupulada, cerveja clássica, trazer o que a gente gostava de beber e fazer em casa, né? Pro mercado comercial, né? Na época que a gente já era caseiro, a gente participou de vários concursos, enfim. Os concursos são legais, né? Sim, assim, tipo, eu e o Everton em si, nós dois somos juízes de cerveja, né? Então, tipo, BJCP, julgamos muito concurso, estudamos bastante sobre cerveja e tal. E então, a gente já tinha uma boa base, né? Tipo, de estilos em geral, né? Como fazer uma cerveja. E aí a gente pensou como trazer isso pro mercado, né? O mercado hoje em dia, ele é muito mais focado em cervejas extremas ou americanas, né? E tem as cervejas clássicas também ali que a gente acaba fazendo de vez em quando, né? Mas eu, quando era caseiro, eu era muito mais focado também tipo, em Imperial Stout, Barley Wine, High Gravities em geral, né? Cervejas ali de 9 de álcool pra cima. Só aquelas básicas. Na época eu já fazia umas peças de Stout em casa e na época nem tinha esse termo ainda, né? Eu usava lá coco, jogava fruta na cerveja, virava uns negócios lá. Legal. Entendeu? E essa pegada do lúpulo também, né? Até porque, como eu falei, já tinha visitado algumas outras vezes os Estados Unidos. Na época a gente já bebia cerveja aqui. Cara, eu tomei algumas IPA lá na época que eu tava começando a bombar New England lá fora. Porra, mas cara, putz, ninguém faz esse tipo de cerveja no Brasil, cara. Ou se faz mal feito. Não é que faz mal feito, né? Era outra cabeça, né? Então a gente não tinha essa ideia de exagero, né? Que a gente usa de lúpulo hoje em dia e tal. Era muito mais difícil também, não tinha acesso aos insumos, né? Falei, cara, aí eu voltei pra cá e falei, não, eu vou fazer esse tipo de cerveja na minha casa, entendeu? E comecei a fazer esse tipo de cerveja na minha casa. Falei, porra, cara, é diferente mesmo. Então aí a gente foi conhecendo, claro, o negócio foi evoluindo, né? E hoje, basicamente, a gente acaba atacando bastante essa escola americana, assim, sabe? Sim. Então, cervejas com fruta em geral, né? Na maioria das vezes sours, né? Imperial Sour a gente já fez. Então, sour mais leve. Algumas collabs que a gente já fez, com a Mondre, com a Salvador, por exemplo, Smooth, né? Que a gente fez um tempo. Muito legal. Um estilo legal, difícil pra caramba de fazer e tal, com pedaço de fruta. Tem apelo, né? Uma cerveja diferente, praticamente você come ela de colher, né? Sim. Então a gente foi justamente para essa ideia de trazer o que tem de novo pro pessoal e fazer lotes únicos, né? Tipo, a gente faz os nossos batches são do mínimo de 1.000 litros, né? A gente faz 8.000 litros mês, né, de cerveja. E então a gente tem algumas cervejas de linha que a gente sempre está fazendo e tal, mas a grande maioria acaba sendo lançamentos, né? Então a gente
com esses 3, 4 anos de marca, né, que eu falei, a gente já passou de 130 rótulos, cara, diferentes. É muita cerveja. E a gente percebe aqui na Mask, é isso, né? A grande variedade, tem muita lata de cerveja diferente, estilo diferente, e isso acaba trazendo sempre coisa nova pro mercado. Como é que vocês trabalham assim para criar esse monte de cerveja diferente, que cada rótulo, né, cada lata é uma cerveja, uma experiência diferente? Que não estava falando ali, a gente acabou tendo que fazer alguns contratos com algumas empresas que acabam entregando esses insumos pra gente, né? Para poder conseguir ter acesso a esses lotes exclusivos de algumas variedades de lançamento de lúpulo, que às vezes acaba chegando 2, 3 anos atrasado aqui no Brasil e o pessoal lá fora já está usando, né? Sim. Então, a gente acaba tentando explorar o lúpulo de uma maneira geral, né? Não só para esse caminho do lado cítrico, que a gente encontra na maioria das cervejas e tal, né? Que o pessoal acabou associando com o lúpulo em si. Sim. Mas a gente acaba indo também pro lado mais resinoso, o Dunk, com algumas cervejas que a gente já fez, por exemplo, tem a Golden Hash colado com a Fumaçônica, e trazer essas novidades para essas cervejas, porque pra gente ter a oportunidade, não só a gente, mas também o pessoal aqui do MASP, o pessoal que vem beber aqui, experimentar esses lúpulos e ver que é muito maior do que a gente imagina, né? Sim. Então, um lúpulo hoje em dia, quando você pega ele, você tem um aroma básico, vamos dizer assim, ali dele, mas ele pode ir para qualquer caminho, cara. Ele pode ser um lúpulo amadeirado, ele pode ser cítrico, ele pode ser resinoso, ele pode ser floral, ele pode ser herbal, ele pode ser terroso. Então a gente tenta trazer essas misturas e usando essas bases enfim, desde Session IPAs até New England, Double, Triple IPA, para explorar o insumo, né? No caso do lúpulo, para as cervejas americanas, as American IPAs da vida, são o que mandam na receita, né? Então o malte está ali para complementar, né? Então tentando buscar um drinkability nas cervejas também, né? Dependendo do estilo e tal. Então trazer esses aromas, esses perfis de lúpulo e fazendo esse lançamento de novidade, poder engatar nos bares essas novidades e ser uma cerveja tipo de giro rápido, né? Sim. E enfim, já sabendo que no mês que vem a gente já vai ter alguma outra novidade, de repente uma fruta nova, ou algumas cervejas tipo em barril, que a gente acaba envelhecendo lá, Barley Wine, Imperial Stout, as Imperial Stout e as Pestre, né? Com adição de fruta, coco, enfim, né? A gente não tem muito limite assim, sabe? Hidromel, a gente faz alguns também, sabe? E a gente também agora, tendo a destilaria lá dentro da fábrica, a gente também tem a oportunidade de fazer algumas coisas diferentes ali, maturar cerveja em barril que a gente mesmo colocou um destilado nosso lá dentro. São algumas coisas que ainda nem saíram no mercado, né? Que mais pra frente a gente vai... falando que vem no futuro aí, ó. Coisas novas que vem então, da Joy. exatamente. Então pensa assim, por exemplo, você ter a oportunidade de pegar uma cerveja, destilar ela, botar num barril, aí tirar esse destilado do barril, pode ser um rum, pode ser um shine, pode ser um whisky, pegar a base desse malte da cerveja, colocar no barril, e aí depois você conseguir provar a cerveja que foi maturado no destilado da própria cerveja. Nossa, entendeu? Tipo, trazer essas experiências, assim, sabe? Procurar sempre estar inovando, né? Então a gente acaba fazendo bastante lançamento, então a gente já tem Você falou da cerveja que veio até com que vocês utilizaram no lúpulo da África. Exatamente, exatamente, tinha comentado, a gente pegou dois lúpulos africanos, né, ano passado, o African Queen e o J2, é um lúpulo que até é experimental, e aí a gente fez uma Double IPA, mais sequinha, né, 8 e pouquinho de álcool, e usou esse lúpulo, 100% lúpulo australiano, africano, né, África do Sul. Então a gente chamou de African Double IPA, né, vamos dizer assim. Então um perfil de lúpulo que é muito mais picante, terroso, assim, floral do que a gente está acostumado, por exemplo, com os lúpulos americanos, australianos, neozelandês, até alguns lúpulos novos agora que estão vindo da Europa, da Alemanha, que também tem esse perfil mais americanizado, né, tipo de fruta, assim, de maneira geral. Então é uma oportunidade tipo, da gente poder experimentar também, né, uma cerveja experimental dessa em pequena quantidade e saber que a gente vai estar sempre fazendo esse tipo de coisa para até, eu costumo brincar com o pessoal lá na fábrica, pra gente não acabar caindo na rotina, né? Sim. Porque como a gente tem esse espírito caseiro, então tipo, a gente tem cervejas de linha que a gente está repetindo e não ficar aquele trabalho maçante, então a gente sempre está fazendo uma cerveja e sempre está na expectativa, né? Aquela coisa boa de fazer cerveja. E é o nosso desafio aqui também, porque na Mask sempre a gente trabalha com variedade. A gente não gosta de ficar repetindo a mesma cerveja. Sim. Então por isso que a Joy está sempre com a gente aqui. Né? Isso aí. E até para fechar aqui, a gente já está indo pro final.
Tá bom? Dá pra gente ficar conversando um tempão aqui. Claro. Mas, pra fechar, conta pra gente, onde que já tem cerveja da Joy aí? Pra onde vocês já mandaram cerveja da Joy? Putz, então, assim, a gente já mandou pra vários lugares, assim, no Brasil, como eu comentei, no começo da pandemia a gente acabou aderindo lata, e aí a lata a gente conseguiu pulverizar mais a nossa marca, porque seria mais fácil de entregar. Legal. Então, como a gente já tinha variedade de estilos, a gente conseguiu chegar em alguns PDVs, assim, tipo, que eu falei lá, desde o Amapá, Manaus, Nordeste, até, tipo, Rio Grande do Sul, né? A gente acaba focando mais, não, assim, acaba sendo muito mais, tipo, para São Paulo, Rio de Janeiro e tal. E a gente já vendeu cerveja até para fora, já exportou, então pro pessoal que pega cerveja lá na Holanda e acaba distribuindo até para outros países lá na Europa. Então normalmente eles procuram cervejas com fruta, né? São cervejas, sei lá, de fruta brasileira, fruta tropical que eles não conhecem lá. E aí tem esse apelo, né? O cara vai lá e experimenta uma fruta que lá na Europa ele não está acostumado, né? Sim. Então também foi um projeto legal que a gente fez aí. Já atingiu todo esse pessoal aí. Mas basicamente, assim, hoje tipo, a gente foca bastante, claro, em Curitiba, né? Com os nossos parceiros na cidade e tal. E não tem limite, na verdade, assim, sabe? Pra onde o pessoal quiser receber cerveja nossa, a gente já pode ter Joy. Legal. Diego, obrigado pela presença. Imagina. Olha, prazer ter vocês aqui. Gente, pra quem quer sempre conhecer histórias incríveis, assim como a da Joy, então continue seguindo a gente aqui, a gente está sempre contando histórias de cervejarias bem bacanas assim, sabendo que é uma cervejaria que cuida muito da qualidade, tem muita variedade, assim como nós temos aqui na Mask, e que vai estar sempre trazendo novidade aqui pra gente. Então, para seguir, né, a Mask, continue acompanhando ali o canal e tendo acesso aí às gravações aí dessas entrevistas incríveis. Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima.